Ó, todo mundo chegando aí em peso. Bora lá para saber o que está acontecendo na vida de todo mundo. O que está acontecendo? O que vai acontecer, né? Chegou cedo, hein, Léo? Que bom, hein? Ó o povo. Vocês param de fazer eu acreditar nessas mentiras que vocês contam aí, viu, gente? Tô ligado em vocês em 2023, viu? O povo tá chegando, vamos esperando. Vamos descobrir o que tá acontecendo, não, o que vai acontecer, né? O que tá acontecendo a gente já sabe. Gente, enquanto o povo tá aí dando o ar da graça, deixa eu falar uma coisa aqui rápido. Que tem uma... Eu peguei um vídeo, uma parte, né, do vídeo cortado, onde a mulher fala a seguinte coisa. Ela fala que a Terra é uma espécie de quarentena e que os humanos são os vírus, né, que estão isolados aqui na Terra para não fazerem mal pro universo. E ela fala que a Terra é um planeta perigoso, que se a Terra explodir, ela pode causar um caos no cosmos. Quando a gente fala, tudo bem que eu peguei o vídeo cortado, não peguei o contexto inteiro da história dela. Quando a gente fala de uma explosão ser o caos, a gente tem que entender que perigoso, caos é uma questão de percepção, né? O nosso planeta, com toda a tecnologia que ele tem, nasceu de uma explosão no cosmos. Foi a partir de uma explosão no cosmos que o planeta Terra nasceu. A rocha, na verdade, foi o primeiro nome dado a este planeta. E, posteriormente, Terra, Gaia. E o que acontece se acontecer uma explosão na Terra é que, na verdade, ela é um portal de multiversos, né? Talvez ela abrisse todos esses multiversos. O que é interessante quando a gente assiste a origem do The Witcher, a origem, e os véus se rasgam e as esferas aparecem no último episódio. Spoiler, sorry, quem não assistiu. E aí aparecem as esferas no último episódio. Eu fiquei imaginando essa explosão da Terra e esses véus se rasgando, né? E trazendo outras informações de outros multiversos. Mas a grande verdade é que, assim, parece que todo mundo aqui é um vírus, que todo ser humano que está aqui é um vírus. Então, tem alguns advindos que realmente não tiveram de acordo com seus planetas, então vocês vão aprender a ensinar a Terra com tecnologias, com outras coisas, e crescer em cima disso, né? Crescer espiritualmente, vão lá se resgatar, ajudando um planeta a crescer. Só que tem alguns avatares que caem aqui por amor. Não tem nenhuma expiação, nenhuma prova. Cai aqui só... O nome da série é The Witcher, é a origem. Só cai aqui para poder ajudar o planeta. Então, todo mundo aqui é um vírus, todo mundo aqui é nocivo. Então, acho que quando as pessoas vão fazer essas colocações, onde tem milhões de acessos e todo mundo assistindo, tem algumas pessoas que são tão literais, hoje em dia a literalidade parece que tomou conta da humanidade, né? Aí você imagina que essa pessoa é tão literal, que ela fica achando que ela é um vírus mesmo, que ela é nociva. Então não é assim, né? A Terra é um planeta muito incrível e aqui tem lixo cósmico, tem. Mas tem também os advindos que vieram em missão de luz, de trazer esclarecimento. Então tem que dividir aí essa coisa toda. Bom, eu já tenho algumas pessoas online. Love you, Júlia. Eu acho que eu já posso começar. Eu vou começar por um lugar que eu recebi muitas vezes esse vídeo com a seguinte pergunta: como fica a questão espiritual? Que vídeo é esse? É o vídeo que está trazendo a reportagem da Alemanha lá fazendo os úteros artificiais, né? Nossa, que absurdo, agora eles querem reproduzir humanos sem a concepção natural. Então a gente vai começar
por aí. Então vamos lá. Esse é o chamado transhumanismo, a evolução através da tecnologia. Isso surgiu em 2023? Não. Depois da vinda de Jesus para a Terra, e tem muita coisa da história de Jesus que não foi contada, não é contada. E existe uma teoria do despreparo humano para ouvir algumas realidades sobre a história de Jesus, sobre ele ter sido um transgressor, né? Ele transgrediu, mas de uma forma bonita, né? Vamos dizer assim. Mas existe muita coisa que envolve a história dele. O fato é que 1900 anos se passaram e pouca evolução estava acontecendo. Então, no início do século XX, eles começam a dar início ao projeto transhumanismo. Então, lá no começo do século XX, eles começaram a teorizar isso. Mas aqui não tem nada ainda. Não existe uma tecnologia e nenhuma capacidade mental, um intelecto moral para entender esse projeto. Então, quem foi convidado de início, né, a começar isso? Albert Einstein é um dos envolvidos para esse fórum. Vamos chamar isso de um fórum? Então, foi Albert Einstein, Rudolf Steiner e vários outros nomes aqui do início do século XX foi participando desse fórum. Quando chegou em 1911, os bastidores da Primeira Guerra Mundial começou a ser fomentado. Porque a Primeira Guerra Mundial não aconteceu em 1911, mas ninguém acorda e fala, vamos fazer uma guerra. Não, essa guerra é fomentada. Então, lá por volta de 1910, 1911, começou a fomentar a Primeira Guerra Mundial. Então, eles falaram, a gente vai lançar um projeto chamado Projeto Desdobramento. O que significa esse projeto de desdobramento? Peraí que eu anotei umas coisas aqui, porque essa live tem coisa, viu? E aí, nesse projeto Desdobramento, o que eles iam começar? Eles iam começar a trazer informações para a Terra sobre crianças nascidas em úteros artificiais em outros orbes. Quem estava envolvido, vou dar alguns nomes, tá? Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Rudolf Steiner, que inclusive foi a partir deste projeto Desdobramento que ele trouxe a biodinâmica, né? Lá no começo do século, ele foi trazendo a antroposofia, porque ele já estava nesse fórum, mas quando começou o projeto Desdobramento, ele ficou encantado com a metodologia da biodinâmica e as fases da Lua. Acho que mais ou menos por volta de 1923, 24, ele trouxe isso para a Terra. Hipólito Léon Denisard Rivel, para quem não sabe, é Allan Kardec. Também estava envolvido no projeto Desdobramento. Marie e Pierre Curie, os descobridores do polônio, lembra aquelas duas substâncias, polônio e rádio? Também estavam no projeto Desdobramento. E quem mais estava nesse projeto Desdobramento? Adolf Huxley e Adolf Hitler. No que consistia esse projeto? Eles iam fazer com que seres humanos, em espírito, tá? Por isso que chamava projeto Desdobramento, interagissem com essas inteligências, essas crianças criadas em úteros artificiais, que elas têm uma programação. A gente pode quase falar que são IAs humanas, porque elas são humanas, mas ela tem um cérebro programado para pensar diferente, para agir diferente. E aí eles queriam que os seres normais, pseudo-comuns, interagissem com esses espíritos a título de ver o que daria essa mistura e o que se aprenderia dessa interação, né? Aí, como eu disse, Rudolf Steiner trouxe o biodinamismo no meio dessa interação. Agora, olha se isso não é... A história da Terra, gente, é uma história
maravilhosamente incrível. Em 1932, Aldous Huxley escreve Admirável Mundo Novo. Um livro completamente revolucionário para a época. Quando você lê o Admirável Mundo Novo com o conhecimento do projeto Desdobramento, você vê que ele está colocando naquele livro as lembranças que ele teve dessa vivência com esses seres. Tanto que uma das questões do livro é justamente um ser humano que sobrou na Terra interagindo com essa garota que é criada no útero materno, onde ele fala para ela, eu já falei isso em uma outra live, estou repetindo, tá? Onde ele fala assim para ela, quem é a sua mãe? Ela, o que é mãe? Mas mãe é alguém que cria? Não, todo mundo aqui é minha mãe, que não era mãe o nome. Né? E isso era uma coisa que Huxley aprendeu nesse projeto de desdobramento e trouxe para o livro Admirável Mundo Novo, ou seja, o projeto estava funcionando. Aquela interação com esses outros espíritos deixava a memória. E quem entra nessa jogada? Adolf Hitler. Eu não sei se vocês sabem, mas pode pesquisar. Vão caçar documentos, história. Adolf Hitler estava construindo um portal. Ele queria construir um portal tridimensional para mandar a raça ariana para outras dimensões. Ele queria uma raça pura. Da onde ele trouxe a ideia de uma raça pura? Do projeto Desdobramento. Porque ele estava vendo que era possível ter uma raça mais inteligente, só que aí ele se perdeu no caminho. Porque que ele trouxe lembranças? Para ele, a raça pura eram os arianos. Matava-se todo mundo que não servia e ele criaria uma raça inteiramente pura. Ele chegou à beira da loucura. Inclusive, nesse projeto Desdobramento, o único que chegou às raias da loucura foi realmente Adolf Hitler. Todos os outros envolvidos do projeto que vieram para a Terra trouxeram boas informações dessa interação com essas crianças ou esses espíritos criados em úteros artificiais. Dá-se aí a ideia do projeto humanismo, transhumanismo. Segunda Guerra Mundial. Esse projeto ainda não é possível na Terra. Ainda não se tem tecnologia o suficiente, ainda não se tem um entendimento para esse projeto. Veja o que Hitler fez a partir da interação do projeto Desdobramento. Como vamos fazer isso? 1969, descobre-se a tecnologia para se chegar na Lua. Agora, o que é interessante em todo esse cenário? A Segunda Guerra Mundial tinha acontecido e é aí onde entra, vamos de retrospectiva agora, é onde entra a moratória que Chico Xavier tanto falava, né? Que Jesus pediu para a Terra. Jesus, chegou aqui, ó, o projeto transhumanismo. Deu certo no desdobramento, só Hitler foi quem falhou no projeto. Porém, não tem ainda capacidade aqui na Terra, porque eles não avançam tecnologicamente. E eu quero responsabilizar aqui, eu peço perdão até para quem é católico aqui, a igreja, porque eu tive uma canalização de Copérnico, onde ele fala, o planeta Terra é atrasado em mais de 1000 anos de tecnologia por conta da igreja. Galileu Galilei quase foi morto quando disse que a Terra não girava, que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim ao contrário, que a Terra era redonda, ele teve que retirar para não morrer. Copérnico também. Então, vários físicos tiveram que calar o seu processo tecnológico porque a igreja não queria isso. Tanto que no século XI foi quando descobriram como era um corpo humano por dentro. Até então, a necromancia era considerada heresia com direito à pena de morte. Ou seja, não poderia explorar um corpo humano. Quando isso começou no século XI, vocês também vão descobrir como isso começou. Se eu não me engano, tem um filme chamado O Físico, que conta essa história. 11 séculos para descobrir tudo o que acontece dentro de um corpo humano? Vê se isso não é atraso tecnológico. Então, todos esses atrasos tecnológicos vetaram o projeto transhumanismo. Ok. Segunda Guerra Mundial aconteceu,
E se vocês pegarem um espaço entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e 1969, é mais ou menos um espaço de tempo entre uma guerra e outra, quando se começa a fomentar uma outra guerra. Tanto que foi vários jovens para o Vietnã, que até hoje ninguém sabe ao que estava se indo ali, se não como diz Renato Russo, né, uma guerra sempre avança a tecnologia, seja a guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida se a arma dá mais lucros na exportação? Aí criou-se uma crença aqui no nosso planeta de que as guerras são necessárias para a evolução. Isso é uma mentira. Nunca foi necessário que uma guerra acontecesse para que houvesse evolução no planeta Terra. Isso foi uma crença, porque sempre acontece, por exemplo, o que trouxe de evolução a Primeira Guerra Mundial? Por mais que tinha sufragistas fazendo um barulho, o primeiro marco feminino se deu na Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Vários homens saíram do cenário, não tinha mão de obra, sobrou para quem? Para as mulheres. Elas passaram, então, a assumir cargos que até então elas não tinham esse direito de assumir. Porque precisava de alguém para ser diretor, o tal do vitrinista, que hoje é visual merchan, né? Para carregar a caixa no porto. E tanto que quando esses homens voltaram da guerra, eles voltaram reivindicando o posto deles, aí foi um quiprocó. Vão pesquisar a história também. Então, a Primeira Guerra, na verdade, ela trouxe esse marco feminino. Mas, longe disso ter que acontecer por conta de uma guerra. Isso teria que acontecer por evolução e expansão de consciência, que foi uma coisa que não aconteceu no nosso planeta. Pausa para a água. Então, eles falam, vai acabar com o planeta Terra, vamos acabar com a humanidade. Mas Jesus diz para eles, a Terra, isso é uma outra história, eu vou só falar assim, a Terra, ela cria por si só, ela é um organismo vivo, não adianta vocês matarem os humanos, ela vai criar outras coisas. E precisa de alguém para direcionar o que está sendo criado. Ela cria todos os dias um organismo vivo diferente. Então, não adianta fazer isso. Vai destruir o planeta? Acreditem vocês ou não, o planeta mais querido do cinturão de Órion é a Terra. Porque não existe um planeta em todo o cinturão de Órion com a tecnologia que a Terra possui. Eu já cansei de falar isso em live também. Então falam o que para Jesus? Jesus fala o que para eles? Me deem 50 anos de moratória. Se em 50 anos essa guerra não acontecer, a gente dá uma outra chance para o planeta Terra. Em 2019, dia 21 de julho, se eu não me engano, vence esses 50 anos de moratória, onde a Terceira Guerra Mundial não aconteceu. Então, o planeta teria uma nova chance. E o transhumanismo, Jesus? Vamos fazer diferente. A gente vai lançar um outro projeto chamado Geração Século XXI. Quem era essa geração século XXI e a partir de quando eles começaram a nascer? A partir de 1985, começa o projeto Geração Século XXI. E o que essa geração tinha que trazer para a Terra? A primeira coisa que essa geração tinha que trazer e ela não entendeu era como exercitar a liberdade. Porque todo mundo que era muito escravo, inclusive das ideias conservadoras de família, que foi criada no patriarcado, já falei sobre isso, só para lembrar, família, na etimologia, significa escravo doméstico. Que era isso que o patriarcado fez. Ela ganhou essa outra conotação de família séculos depois. As mulheres eram realmente escravizadas e os seus filhos também, porque senão eles cresciam e defendiam a mãe, porque é mãe, né? E aí, já quando esses meninos eram homens, eram tirados perto da mãe muito cedo, já para ser ensinado pelo patriarcado. E as meninas a ficarem ali, sob o jugo. Tanto que o divórcio era proibido até 1900 e alguma coisa aí. Para vocês verem como, se no início do patriarcado, se de 1900 e alguma coisa o divórcio era proibido, imagina no início do patriarcado. Que tipo de escravidão acontecia aqui na Terra? Então, essa geração tinha que vir para trazer
uma entonação de liberdade, liberdade de ideias. E aí eles esqueceram uma coisa muito importante: disciplina. E Renato Russo fala em uma música: disciplina é liberdade. Porque uma pessoa disciplinada, ela é livre de vícios. Ela é livre das mazelas que caem sobre ela. Porque a disciplina conduz ela por um caminho correto e coeso. E o que faltou? O que eles entenderam? Que eles eram livres para contestar, e sim, eles tinham que contestar de uma forma inteligente. Qual foi o bug desse projeto Geração Século XXI? O primeiro bug. Eles esqueceram que quem criaria a geração século XXI era a geração século XIX. Começam os conflitos familiares. Filhos e pais começam a entrar em conflito, porque eles tinham umas ideias que não combinavam com as ideias conservadoras dos pais deles. Começam os conflitos dos adolescentes, o que leva os adolescentes a começarem a usar drogas um tanto cedo e ansiolíticos. E aquela frase: eu perdi os meus filhos para droga. E eu falo para as mães: você perdeu o seu filho dentro de casa e as drogas encontrou. Projeto 1985 deu mais ou menos certo. Geração século XXI está se perdendo, está entendendo a liberdade de uma forma enviesada e equivocada. O que a gente faz? Melhora o drive, implanta outro software. Aproximadamente 2005, ainda no projeto Geração Século XXI, começam a nascer novas crianças. Inclusive, para constar, em 2007 deu início ao nascimento dos elfos. Alguns elfos chegaram antes disso, mas a grande maioria começou a nascer por volta de 2006 e 2007 e retornarem para a Terra, que antes foi um planeta de origem deles. O que acontece? O que começa a acontecer a partir de 2007, que foi tendo uma crescente? Quem são essas crianças? É interessante porque eles criticam o pai porque toma Coca-Cola. Por que você está tomando essa porcaria? Quem tiver um filho que faz isso, dê o testemunho. Como assim você está fazendo isso? Crianças que vêm alérgicas a ovos. Crianças que vêm com tolerância à lactose. Nunca se falou tanto de tolerância à lactose, ou seja, acabe com a indústria do leite. Acabe com a indústria dos ovos, que a gente come, mas é uma indústria cruel. Essas crianças vieram com outro drive para acabar com tudo isso, para questionar, mas só que as primeiras gerações, que foi 1985 para cá, foi a geração que se enfiou no meio das drogas. E essa geração, que estava no início da geração século XXI, teria que, em tese, ser a geração, os pais da próxima geração. Vocês estão entendendo esse bug inteiro que está acontecendo nas gerações? E então, o que acontece? Agora é a hora do projeto transhumanismo. O ser humano foi feito vários testes, desde o projeto Desdobramento. Várias falhas foi acontecendo durante esses projetos. Essas crianças de agora estão, sim, vindo com outra inteligência, porém elas viraram um mico de circo da mídia, né? Os pais estão colocando elas na mídia. Eu não sei nem se eles vão explicar para elas qual é a verdadeira motivação delas aqui na Terra. Pelo amor de Deus, salve essas crianças. Comece o projeto Transhumanismo. O que vai acontecer? São crianças programadas para serem mais inteligentes, para interagir com os seres humanos. Em nenhum momento o projeto Transhumanismo tinha em mente acabar com a reprodução natural. É simplesmente trazer crianças que consigam interagir com outras crianças, como no projeto Desdobramento, para influenciar elas de uma forma mais inteligente. É disso que se trata o projeto Transhumanismo e todo esse projeto do útero artificial. É evolução, porque a Terra simplesmente não evolui. Ela evolui em vários aspectos e não evolui no aspecto comportamental. Inclusive, a geração século XXI falhou feio nesse projeto, junto à geração século XIX, que foi criando ela. Por enquanto, eu estou na história, não estou nas previsões, hein? Vamos lá. Geração século XXI. Então,
Perguntaram assim para mim, vamos dizer que esse projeto transhumanismo não fosse aprovado. Vocês sabiam que tem espíritos que encarnam a revelia, principalmente nas faixas baixas, como na zona de Gaza, onde tem muita guerra? Você pode ver que as crianças já nascem lá com um fuzil na mão, já vem com aquilo na cabeça, porque são espíritos que reencarnam a revelia. Se você começa um projeto transhumanismo sem autorização da parte superior, vocês têm que entender que a parte inferior também tem tecnologia. Eles também poderiam viabilizar um projeto transhumanismo a partir do ponto que alguém influenciado pela tecnologia criasse isso. Por exemplo, quando descobriram o rádio, fazia radioterapia, ajudava na cura do câncer, mas também descobriu a bomba. Tudo que é positivo traz um polo negativo. Então, quando falaram que Santos Dumont se matou porque ele criou o avião, mas ele não sabia que o avião ia servir para a guerra. Então, tudo tem um polo positivo e tudo tem um polo negativo. A princípio, o transhumanismo é para ser positivo, mas nada impede que essa parte negativa venha a acontecer. É um risco, mas é um risco que tem que se correr. Por quê? Porque o ser humano não quer evoluir. Agora, a gente vai para uma outra parte da história. Agora nós vamos começar. 2019, término. Ok, a Terra merece uma outra chance. Eu lembro que em 2019 foi um ano difícil, tá? Todo mundo, graças a Deus ele terminou. Eu tenho isso gravado no meu Facebook. Vocês vão implorar em 2020 para voltar para 2019. E foi exatamente isso que aconteceu. 2020 nasce a pandemia. Agora vamos começar essa história? Eu tenho que anotei aqui, para a gente ter lembranças aqui. Ó. Depois eu chego nas previsões do que foi feito para 2023. O marco do ano, 1822. Como assim 1822? O Brasil é chamado pátria do Evangelho. Quando você pega o ano de 1822, houve marcos importantes no Brasil. Dia do Fico, a independência. Mas pesquisem, não foi só no Brasil que teve acontecimentos. No mundo inteiro foi recheado de acontecimentos em 1822. Esse ano foi um ano marco para esses 10 anos que iam vir, que é a nova chance da Terra. Então, vamos lá. Marco, 1822, você soma 1822, agora vamos bugar o cérebro um pouquinho, com a numerologia? Soma 1822 com 2020. Número 8. O que o 8 vai pedir? Pode ir lá pesquisar. Transformação, reformulação, missão. Deu-se início ao projeto Vamos Cuidar da Terra. A Terra tem que expandir. Começa no número 8. 2020, ano do Dharma. 2021, ano do Karma. Seriam 10 anos, como eu expliquei para todo mundo, um de Dharma, um de Karma. 2021, número 9, reinício. Ou seja, 2020 pede a transformação. 2021, no ano do Karma, começa o reinício. Quem é 2022 na fila do pão? O ano chamado ano suspenso. O ano que existiu sem nunca ter existido. O ano probatório. Mas não tem 10 anos de provas? Mas 2022 já tinha sido instituído em 1822, de acordo com o que a humanidade trouxesse de evolução. Número 8, para começar a reformulação. Número 9, o reinício. Era só o que faltava para trazer o que faltava para 2022. Ele já seria ano probatório. O que significa um ano probatório? Em uma escola iniciática, os seus mestres se afastam num ano probatório. Por quê? Porque ele passa um tempo te ensinando, depois ele larga você numa floresta e fala, se vira. Agora você vai ter que aprender o que foi que eu te ensinei, para ver se você realmente é digno de crescer aqui na escola iniciática e se tornar um mestre um dia.
Então esse discípulo está sozinho. Forças cósmicas se afastam da Terra. Ai, mas você está viajando. Até parece que Jesus, Madalena, vai se afastar da Terra, né? Não tô nem aí se vocês acreditam nisso ou não. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O inconsciente coletivo ficou à mercê. Ou seja, era cada um por si e um tendo que cuidar do outro. E esse ano foi chamado o ano da generosidade, não por um acaso. E essa generosidade tinha que começar em você e posteriormente ser repassada para outra pessoa. E eu peguei e marquei, falei isso com muito afinco durante todas as minhas lives sobre 2022 ser o ano da generosidade e que as forças cósmicas se afastariam para ver aonde a raça humana iria tendo que lidar com o inconsciente coletivo desprotegido. Quem é o inconsciente coletivo? O conjunto de ideias. Olha só que interessante. A água, você pode falar com astrólogos, com uma série de terapeutas holísticos, enfim, ela representa as nossas emoções. E o que é 2022, se não um ano caótico em se tratando de água? Porque se a minha água representa as minhas emoções, a água da terra representa todas as emoções humanas. E, inclusive, tudo que vocês recebem de informação e mandam para o outro lado é através da água. Porque você bebe a água, você joga ela no vaso sanitário com as suas informações, ela volta para os rios e para os mares, levando as suas informações, e você ingere ela de novo. Vocês não têm nem ideia do que é a água no planeta Terra. A maior tecnologia existente corre dentro da gente e está dentro do nosso planeta. Tudo se dá através da água. Os maiores cataclismos foram em quê? Água. Em 2022. O ano probatório. Agora, quem era 2022? Teu professor. O cara que ia te preparar para 2023. Aí, olha que coisa... A numerologia é foda. 2022, ano 2. Quando você pegar a sequência que eu vou te dar, você vai reparar que o ano 1 não vai existir nessa sequência. Porque 1 é início. Nada aqui está iniciando. Tudo aqui já está iniciado faz muito tempo. Número 2 está pedindo equilíbrio. O humano e o espírito. A alma e o corpo, a mente e o coração. Era o início para você em 2022. Lamentavelmente, a maioria só ficou prestando atenção nas tragédias e não como se melhorar para melhorar o seu planeta. Ai, como 2022 foi um ano desafiador. Eu imagino o desafio do planeta Terra tendo que aguentar vocês, né? Jogando um monte de lixo nele o tempo todo. Se para você foi desafiador, você nem quer imaginar para os animais que são para-raios do planeta Terra. A invasão dos fractais. Não vou contar essa história de novo, já contei essa história aqui, na Terra. A escuridão que veio para muitas pessoas. Aí comecem a fazer vocês as suas pesquisas sobre os desafios pessoais de cada um em 2022. 2023, qual é o número? Também, número 2. E somado a quê? 1822. 1822 é um marco. Então, tá aqui, ó. Continuação de 2022. Quais são as previsões para 2023? Eu falei de 2 maiores desafios aqui na Terra. E são desafios pessoais. Não cheguei ainda nos desafios coletivos. Primeiro, vocês querendo ou não, vocês gostando ou não, não vai ter um único ser humano, pode ser autista, pode ser o que for, na Terra, que não vai ter um desafio pessoal interno. 2023 traz a seguinte missão: despertar. O que vai acontecer nesse processo? Um surto de demência. E sabe por quê? Porque eles vão despertar
a primeira mediunidade que eles vão despertar em 2023 é a clareaudiência. Então, ninguém quer saber se você está preparado ou não, tá? Porque preparado você já deveria estar. A Terra inteira está preparada, na verdade. Ela só se ausentou disso. Então, você imagina que os clareaudientes vão começar a escutar vozes e não vão saber de onde vem. Não tem um mínimo de conhecimento espiritual. Não entende que você aqui é um médium. Todas as pessoas são médium, e médium significa intermediário. Pequeno, grande, médium. Os intermediários têm que ajudar os menores, os pequenos. E recebe mensagem de quem? Dos grandes. Quase todo mundo aqui já é intermediário. Os pequenos são quem estão chegando e precisa das informações, que vão virar médium posteriormente. Todos é um intermediário que não está intermediando. Eu tive uma canalização ontem de Sananda, e ele falou o seguinte: o Eclesiastes, tempo de plantar, tempo de colher. Então a gente pode chamar o Eclesiastes de Dharma e Karma, plantio, colheita, e Dharma é fazer o que precisa ser feito. Aí ele disse, o nosso Eclesiastes é diferente do Eclesiastes de vocês. Se o marco foi 1822 e 200 anos se passaram, por um acaso o número 2 também, para nós pode ter passado só 20 anos, 2 anos, porque o nosso Eclesiastes é diferente do Eclesiastes de vocês. Porém, em 2023, o Eclesiastes de vocês será o nosso. Agora traduzam vocês o que ele exatamente quis dizer com isso. Primeiro desafio, o surto dos clareaudientes. Vocês vão ouvir falar, tá? Gente próxima de vocês vai dizer que está surtando. Um surto de demência se aproxima da Terra, porque ninguém dá conta de escutar tanta voz. Porque o que acontece? De novo, tudo polariza nas duas polaridades. Então, se você pode ouvir o divino, você pode ouvir o trevoso. Aonde está a sua ressonância? Você vai ser um clareaudiente. Se você se preparou para entender que você é um intermediário, que você não está aqui para ficar de brincadeirinha, nem usando um tanto de droga, nem ficar bebendo, comendo, trabalhando, se matando, se você não entendeu que você vai ajudar o seu planeta e se ajudar, você vai provavelmente estar ligado aos trevosos. E quem já está na jornada, quem já está assim alinhando com isso, vai ouvir o quê? Os divinos. A tua ressonância vai te levar para algum lugar. Quem não é clareaudiente, quem não faz esse trabalho espiritual, vai enlouquecer. As mediunidades serão despertadas em 2023, sendo que a grande maioria serão os clareaudientes. Segundo desafio da humanidade. Esse vai ser dolorido para um monte de gente. Sabe aquela tua amiga, aquela tua tia, aquela tua avó que fala assim, leva meu nome na oração. Não tem mais a oração. Você não pode, você pode levar o nome na oração, mas a espiritualidade não vai dar um passo na sua direção, a menos que você dê um passo na direção dela. Ah, você quer que reze por você? Como já chegou gente lá no meu, eu tenho um grupo de cura, tá, gente? De segunda a quarta e sexta a gente trabalha. Aí chegava e trabalha através de fotos. Chega uma fotinho lá, a pessoa não tá bem, tá com um monte de problema, aí você vai ver uma pessoa que passa sexta, sábado e domingo na esbórnia, bebe pra caramba, não faz um movimento para cuidar dessa casa, que é onde habita a tua alma, e quer que a gente faz a oração para você? Isso acaba em 2023. Não vai ter nada da espiritualidade indo na sua direção se você não for na direção dela. Onde está a dor? Isso pode acontecer com a minha filha. Se ela não der um passo na direção da espiritualidade, mãe, me ajuda, eu vou ajudar na carne. Vou levar para o médico, mas se eu tiver que fazer uma desobsessão nela, por exemplo, eu já não vou poder porque ela não deu nenhum passo. Eu não vou ter auxílio para fazer isso. Então, vou ter várias pessoas que vocês querem ajudar, mas vocês não vão poder. E vocês podem teimar. No momento em que você falar assim,
eu vou ajudar e vou contrariar, porque você vai receber isso intuitivamente. Aqui tem esse número de pessoas que está ouvindo. Obviamente, outros médiuns receberam outras informações, porque as informações foram chegando diferente para médiuns diferentes. Então, quem não tem essa informação, vai receber ela intuitivamente. Não ajude. Você vai negar a sua intuição, você vai ajudar. 40% daquele karma é seu. Isso é o ano de 2023. Você não vai sair ajudando todo mundo. Sabe aquela faixa do bonzinho? Você se lascou, meu amigo e minha amiga. Não tem a faixa do bonzinho. Você não vai mais poder estampar a faixa do cara legal. Porque se você fizer isso, você vai ficar com 40% de um karma. E você nem queira saber. Curiosamente, cada ano desses 10 anos seriam individuais. Porém, 2022, 2023, 2024 trabalham juntos. 2024 dá a sequência 3 e ele é a junção de 2022 e 2023. E 2024 vai ser chamado Ano da Prosperidade. Adivinha o que vai acontecer com você no karma de prosperidade? Se no ano, no Dharma, que é o teste, se no ano do karma você negou tudo o que eu estou dizendo aqui, o seu 2024 vai ser um pouquinho pior. Isso são os desafios individuais. Ou seja, então vamos recapitular. Surtos de demência, de loucura. Provavelmente o nome disso vai ser esquizofrenia. Vão ser considerados esquizofrênicos. Não pode mais ajudar as pessoas. Tanto que todo mundo que chegar no grupo eu vou ter que avaliar a foto e falar esse pode, esse não pode. Se você quer, caminhe com as suas pernas em direção ao divino. E para de ficar pedindo para os outros trazerem o divino até você. Porque você não está aqui para ficar enchendo a tua cara e ficar fumando e bebendo e gastando dinheiro e ficando bonito e fazendo harmonização facial e não fazer nada para a porcaria da tua alma, que é ela que sobrevive. Não é o seu corpo. Teu corpo vai morrer, é carbono essa porcaria. É a sua alma que segue adiante e que te leva para um estado de evolução. Quanto que isso vai entrar na cabeça de vocês? Isso são os desafios individuais. Vamos lá. Nikola Tesla tinha feito uma previsão. Tudo que ele previu aconteceu, inclusive o carro elétrico. E uma das coisas que ele estava prevendo, que ele morreu tentando construir uma... Ele fez o projeto, né, da eletricidade sem cabo. E aí o cara comprou o projeto dele e enterrou. Ninguém quer isso aqui, meu amigo, a gente quer dinheiro. E isso aqui não dá dinheiro. Ele tentou construir uma torre lá, como tudo foi pro saco, ele destruiu a torre porque ele não queria deixar vestígios. E ele fala que em 2023 isso aconteceria. Aí a gente vai para Baba Vanga, que é uma médium que não errou nenhuma previsão até o presente momento. Aí ela fala de uma explosão solar, que seria uma colisão no nosso planeta. Que lembra aqueles 3 dias de escuridão? E lembra o hemisfério norte sendo mais da metade do hemisfério norte sendo destruído, as cidades litorâneas? Então vamos lá. Caso aconteça a explosão prevista por Baba Vanga, um dos caos seria os 3 dias de escuridão. E quando a gente fala 3 dias de escuridão, você imagina um lugar sem eletricidade. As cadeias que são fechadas à eletricidade, né? Não tem gerador, não tem eletricidade para ninguém. Todos os assassinos estão soltos na terra. Então não é só uma escuridão no sentido elétrico, né? É uma escuridão mesmo, no sentido energético. Tá. Ou metade do hemisfério norte vai embora. Ok. Ela fez essa previsão não sei quando, mas faz muito tempo. O marco 1822, vamos lembrar disso. Até onde eu recebi, o download desta explosão foi vetado. Ainda não. Mas a gente vai transformar isso numa crise de eletricidade na Terra. As contas vão ficar por hora da morte. A gente que lute. Essa crise de eletricidade tem 75% do download feito, ou seja, ainda pode não acontecer, mas
A chance é de 75% já dessa crise de eletricidade acontecer. Os desastres naturais serão relacionados às geleiras. Reza a lenda que as geleiras vão derreter, a água sobe 1 polegada e um monte de cidade litorânea vai ser invadida pela água. Isso já é uma previsão antiga, inclusive. E não é a do hemisfério norte. Então, vamos lá. Se as geleiras, a água está como um grande desafio de 2023, e a água é responsável pelas emoções da Terra e por uma série de coisas, quem ela vai ativar? Os vulcões. Então já tem um vulcão aí que está começando a entrar em erupção. Então, temos desastres naturais, elemento fogo, elemento água, trabalhando juntos. Sabe uma outra coisa que está intrigando? As pessoas falam assim, pô, por que está fazendo esse útero artificial? Já tem gente demais na Terra. Só que vocês não entenderam o que aconteceu aqui. Não está nascendo gente demais. Parece esquisito o que eu vou falar agora, tá? Não está morrendo gente. A estimativa de vida na Terra era, sei lá, 65, 70 anos. A estimativa de vida na Terra hoje é 100 anos. Tem gente de 105, 102. O número de fraldas geriátricas vendidos supera o número de fraldas infantis. Estão envelhecendo na Terra, porém estão envelhecendo sem qualidade. Existem as tecnologias da medicina que acaba viabilizando a vida dessas pessoas a durarem mais, porém não existe uma qualidade de vida acontecendo ali. Então nós temos muito mais fraldas geriátricas sendo vendidas do que fraldas infantis. Então a superpopulação da Terra não está ligada a quem está nascendo, está ligada a quem não está morrendo. E por isso, esse número de desencarnes coletivos acontecendo em desastres naturais, em pandemias, porque lamentavelmente tem que se morrer, gente. E os novos precisam chegar. Naquela sequência de 1822, eu quero abrir um parênteses aqui, ó, que o número, eles começam seguindo uma sequência, 2022, 2023, 2, 3, 25, 4, 5, 6, até 2029 dá o número 8. 2029 é o último ano de provação. E o número 8 está pedindo o que estava pedindo no começo. Começou no número 8, terminou no número 8. E 2030, 9, reinício. Quem é 2030? A primeira grande separação do joio e do trigo. Eu já tinha falado sobre isso aqui também, que em 2031 a grande confederação intergaláctica se reúne para decidir o destino da Terra. E em 2030, o reinício número 9, vai ter a primeira grande separação do joio e do trigo. Esses são os desafios pessoais para 2023 e, por enquanto, são os desafios coletivos para 2023, lembrando que tem 2 guerras em eminência e que talvez possa culminar na Terceira Guerra Mundial, o que justificaria essa crise de energia. Isso também é o download que ainda não foi confirmado. Agora, um download confirmado é a economia mundial. Pouquíssimos países não vão sofrer, vão se beneficiar dessa economia, mas a grande maioria vai sofrer com a economia mundial. E nessa lista de sofredores está o nosso país, o Brasil, que o download é para que ele mergulhe em uma escuridão. É como se ele, para renascer, ele tem que morrer. Então existe um projeto de renascimento da pátria do Evangelho, que é o Brasil, mas para isso ele tem primeiro que morrer para renascer. O download de escuridão para o nosso país continua ainda ali, constando que vai ser feito. E alguns poucos países e algumas empresas, faltou a palavra, espalhadas por aí, no mínimo, vão ter sucesso financeiro. A grande maioria vai passar por uma crise financeira. Se eu estou esquecendo de alguma coisa, eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Tá, uma coisa que eu esqueci, um detalhe. Em 2022 teve pessoas que se deram muito bem. Foi um ano muito tranquilo. Só que ele era um ano probatório.
E ele estava pedindo generosidade. Sabe você, que se deu muito bem em 2022, principalmente financeiramente falando, esse era o seu desafio. Você tinha que ser tão generoso quanto o ano foi com você. Caso você não tenha feito isso, eu sinto muito. Seu 2023, você vai ter um grande desafio pela frente. E provavelmente vai ser no âmbito financeiro. Você só ganhou dinheiro? Você só usufruiu? Você não fez nada que pudesse beneficiar a outra pessoa, nem que fosse ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com generosidade? Se prepare, seu 2023 será caótico. Porque você também tinha um desafio em 2022. Se o ano foi fácil para você, você tinha por desafio que tornar fácil para outras pessoas. Acho que eu finalizei. Que horas são? São 52 minutos, você falou. 8h52. 8h52. Vamos ao que interessa. O Marcos vai ler os comentários hoje. Temos um novo assistente. Um dos boa noites. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Love you para todos. Muito obrigada por falar que eu tô linda para todos. A Angélica de Oliveira Lemos. Os individuais estão infringindo os próprios pensamentos. Fica perdido os comentários, porque eu não sei de que parte que ela falou isso, né? O Davi, Firme Data Limite de Chico Xavier. Não sei se fala dessa parte onde Jesus... que Jesus pede essa moratória por conta do transhumanismo e outras coisas. A Dea Beijato, olá, boa noite. Ela indicou o livro Transevolução, autor Daniel Stulin. O Léo Cerdeira, Margot, hoje em dia eu vejo muitas crianças que vêm com um grau de autismo, TDAH, cada vez mais comum. Tem algo relacionado ao plano espiritual? PS, já as pessoas de um período de 20 anos têm muita ansiedade e depressão. Então, ansiedade, gente, eu quero até falar de um vídeo que eu vi, onde estavam romantizando a ansiedade, falando assim, que os ansiosos eram pessoas especiais, muito sensíveis, que antecipavam as coisas, por isso ficava daquele jeito. Quem foi o louco que inventou essa narrativa, gente? Ansiedade vem de anseio. Anseio é uma das vertentes do medo. O medo é um sentimento que você não se livra, ele é teu anjo da guarda. Quem é a ansiedade? Um inquilino. Assim como a insegurança, a apatia, a letargia, que em algum momento pode aparecer na tua vida. Porém, a ansiedade é um inquilino insistente, cara. Quando você nota ela começa na tua porta a pedir uma xícara de café. Ele é um vizinho chato. Ela começa a pedir uma xícara de açúcar, ela começa a pedir a compra do mês inteiro. O que você tem que fazer? Lembrar que a ansiedade é um inquilino, que o dono do prédio é você. E sim, o número de informações que chega hoje são muito mais rápidos do que o cérebro processa, por assim dizer. E isso vai gerando essa coisa da ansiedade, de querer estar ou no futuro e antecipar os fatos. E os autistas, que em grande maioria está chegando, e eu fui vetada uma vez no centro que eu frequentava, quando eu disse que os autistas viriam para cá por escolha, até parece, né, que alguém vem aqui autista por escolha, que isso era um karma. Não, eles não querem interagir, justamente porque eles não querem se perder na densidade da Terra. Podemos ir como Asperger? Podemos ir como autista nível 1? A gente quer realizar o nosso projeto. Podem, vocês vão realizar o projeto de vocês. A maioria dos autistas são gênios. Tira fora os de nível agressivo, esses são kármicos. O lance da água, lá da falta de água, de matarem por água, é 2025 para frente ou está incluído até 2024? Do 2025, 8 nações não terão água. A água passa a ser um produto bem raro e bem caro. Isso é mais para o futuro, né? A água é tão importante, tão tecnológica, que no futuro vão matar por ela. Isso está no livro de Eli. Assistam esse filme. Muito bom. Eu tenho uma pergunta também. O JP, ele comentou daquela série da Netflix que é Uma Pandemia Sonora. Será que isso está associado também a esse surto de cloud audiência do ano que vem? Porque estão... Era isso que eu queria. Tem uma série que ele falou aqui, eu falei, vou ficar quieta, porque ele não sabe o que eu vou falar na live, de uma pandemia sonora. Ele falou assim, tá acontecendo uma pandemia, o nome da série é? Cabeça Quente. Cabeça Quente. Aí eu falo, eles antecipam para todo mundo. As pessoas aqui não prestam atenção. Tá aí o surto de claro e audiência. Antecipado mais uma vez em uma série.
Davi Zidoro Romarim perguntou 2022 dá 6, por que deu 8? Você não entendeu. O marco é 1822. Você soma 1822 a 2022. Tudo que você vai somar para esses anos, 1822 está na frente. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. E vou já deixar bem claro aqui, ó. Você soma a data do teu aniversário com 1822. Vai dar o seu número de desafio. Não venham no direct me perguntar o que significa. Se você quiser saber, você que paga a tua consulta comigo que eu te falo. Entendeu? Eu não vou dar essa informação gratuita para ninguém. Eu tô dando a dica. Pegue 1822, some a sua data de aniversário, vai dar o número de desafio do seu ano. Você que lute com essa informação. Não adianta, tá? Se vier alguém falar isso no direct, no WhatsApp, eu vou ignorar. Se quiser, que venha utilizar do meu trabalho. A Cibele, eu já tive isso em ajudar tanto e vivi karmas que não eram meus. Eu garanto pra você que 2023 é bem diferente disso que você tá falando. 2023, a carga é bem pesada pra isso, porque isso é uma diretriz espiritual. O pessoal tá pedindo pra deixar salva lá. Então, a gente tenta. Você sabe que o Instagram buga, né? O Rodrigo tá brava hoje, mas foi muito interessante, minha amiga. Rodrigo, eu tô sempre brava, principalmente com você, tá? O Davi, love you. Tatiana, Margot, saudade de você, mulher. É a Tatiana Sartori? É porque Isso. tem muita Tatiana. A Mari Viana, belíssima live, Margot. Obrigada, Mai. A Bastante Gabi, informação, né? A Gabi. A Gabi, ajudante mais lindo. Você nem tá vendo o ajudante? Põe a cara aqui, ajudante, pra Gabi ver o ajudante mais lindo. A Gabi dele. Então, mas tem que todo mundo ver. Ela tá falando que ele é lindo, lá. Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Matar a cobra e mostrar a cobra morta. E a cobra morta. Hoje atingimos o Ibope de 101 pessoas 101 presentes, pessoas. hein? Eu agradeço a presença de todos vocês. A Vera, a energia está muito caro na Europa, você paga por cada lavagem de roupas. Então, Vera, quero te falar aqui, olha, se prepara. A Aldina Menezes, terapeuta, Margot, as crianças também terão esses desafios? Ah, não, eu esqueci desse detalhe. Obrigada por fazer essa pergunta. Esses desafios são das pessoas acima de 15 anos. Inclusive os de clareaudiência e talvez alguns médios mais infantis possam ser despertados, mas eu não sei se eles vão entrar para essa parte do surto. A Cibele, Margot, de verdade, fiquei com medo referente à mediunidade, pois já sinto isso há uns 2 anos. Pois é, dessa vez o Eclesiastes está no tempo do plano espiritual. Ou vocês tomam posse da mediunidade, vocês vão sofrer por ela. O Davi, ansiedade para mim é combustível. Que loucura. A Babi Saís, linda tia, saudades. Beijo, Babi. É minha sobrinha. Oliveira Tereza, os segredos de Fátima, existe relação com esta evolução? O segredo de Fátima existe. De alguma forma, sim. O segredo de Fátima é quando ela fala que 1/4 da população só sobreviveria, o resto seria expulso, né? Aí depois isso mudou para 1/3. Que é a expulsão dos cabritos e das ovelhas. E a grande separação começa em 2030. A Paty, me abriu os olhos, consigo entender algumas coisas que vêm acontecendo. Teve muitas pessoas de relato de pessoas que estavam relatando que elas vieram para fazer sessão comigo e eu falei qual era o desafio delas, né? E elas estavam tendo intuições que levavam para aquela diretriz, porque eles estão intuindo as pessoas de qual é o desafio. A Marta, que nossos mestres nos deem forças. Amém. A Cristina Ferreira, me interessa uma consulta. Se você não tem meu WhatsApp, você me chame no direct. No direct. Gente, a pessoa fica falando tudo errado, né? A Márcia, a regência como foi nos outros anos é como foi no ano passado, meio ambiente e generosidade? Nesse ano podemos chamar de despertar? A palavra de 2023 o que pede. Pede não, exige. Se em 2022 estava pedindo para você
ter uma sorte melhor em 2023. Em 2023 não tem pedido, tem exigência. É exigido. Não deu, a conta tá alta. A Marta Souza, beijo na alma, minha linda. O Kaique, live incrível, valeu Margot. Esse Kaique veio por mim, hein? Ó, amigo do... Eita Mariane, estou grata pelas mediunidades que o plano espiritual tem me confiado. E quero Amém. deixar registrado que é graças à sua orientação. Amo você, Margot. Amém, eu também te amo. É uma das médiuns que eu ajudo a desenvolver no grupo que eu tenho. Eu conheço algumas pessoas que enlouqueceram de escutar, sim. Mas os bons, os treinados, vão poder tirar bastante conteúdo lá de lá também, né? Não, exatamente, Livros, é por isso que eu tô filmes, falando. músicas, Se a né? pessoa começar a se antenar e se ligar, nossa, a clareaudiência é maravilhosa. Porque a psicografia foi uma mediunidade banida, porque estava tendo muito charlatanismo com ela. Então, só os médiuns muito sérios conseguem psicografar hoje. Mas para isso tem a psicofonia. A psicofonia é ouvir e transcrever. Clareaudiência é isso, no caso. É. Você ouve claramente. Você assim, ouve, claramente. você ouve conversas, vozes, coisas aí. Dependendo para onde você vai estar alinhado, você vai escutar conselhos horríveis. Pode ser que você siga e se ferre. Por isso que você tem que se alinhar. O Bruno Sótinas, tô no trabalho e seres negativos tentaram sabotar de eu estar aqui, mas eles não contam que eu sou bruxo e estou com fones de ouvido Bluetooth carregados. Também ninguém consegue sabotar a gente aqui não, Bruno. A gente aqui é forte. A Bonete, não há como voltar atrás, porque pessoas tendem a querer regredir. Então, tem mais? Tem. Porque os passos para trás, hora ou outra, brilham os olhos de uma forma estranha, mesmo não nos encontrando mais lá. É quando você fica na repetição de padrão, né? Você fica presa àquele padrão antigo e quer voltar para ele. Então, no novo Eclesiastes, os passos para trás vai te custar muito caro, mas muito caro mesmo. O pessoal perguntou o nome da série. Qual série? É o The Witcher, Origem do Poder? Eu acho que é o do... Cabeça Quente. Rafa Goulart, só quero te agradecer, Margot. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ateliê Gourmet, gratidão, mestra. Ó, Caroline Piai, Margot nem tomou café e tá acelerada? Ô, menino, você não sabe, tomei café. Modo café. Eu tô no modo café. Mari, gratidão por todo o conhecimento dividido e pela chance de evolução espiritual. A Mari também faz parte do grupo. Fernando Gélio, chefa, gratidão, trabalhando e assistindo a sua live. Amém. Domênica, olá, em 2020 e 2021 senti muito a presença e intuição, mas realmente este ano foi e está como não sentisse nada. Pensei que me desconectei de alguma forma. Pois é. 2023 está aí. Eita, Vai conectar todo mundo, querendo ou não. A Eita Mariane disse, uma das minhas mediunidades é exatamente essa. Já ouvi orientações preciosas, mas também já ouvi conversas que não gostaria. Como você disse, depende de com o que estava alinhado no momento. Ela me traz às vezes essas coisas e eu explico isso pra A ela. pessoa que não for consciente, não for segura de si, vai escutar tudo de ruim, basicamente. Principalmente se você for um clareaudiente e tiver no uso de droga. A gente não sabe quem são os clareaudientes. Aí você tá lá, todo trabalhado na droga, quem você acha que você vai ouvir? Nossa, vai rolar muito suicídio então nesse caso. Porque você começa a escutar como se fosse alguém do teu lado falando. É como se eu tô aqui falando. Isso é o clareaudiente. Nossa, vai rolar muito suicídio. Lembra daquela... Um surto daquela minha amiga psicótico. que tentou se suicidar várias vezes e que tinha alguém que falava assim, vem, do lado de cá é mais legal. E ela tentou se suicidar tipo umas 3 vezes. Eles não mostram uma cadência de suicídio, mas mostram uma cadência de demência, de que vão ser taxados de esquizofrênicos, entendeu? Ateliê Florzinha, muita gratidão por tanta informação e conhecimento. Andréia, gratidão por tudo.
A Deia, show Margot, muitos insights que tinha comigo, você deu clareza nesta jornada. Acho que ninguém tá conseguindo fazer pergunta, né? O pessoal tá absorvendo ainda. O pessoal tá no download ainda. Carla, só gratidão por ter te conhecido, você e o grupo no momento certo, você é maravilhosa, Margot. A Carol Quirilos, gratidão por ter te encontrado e ter me iniciado em tantos trabalhos e desenvolvimentos. Sou extremamente grata ao trabalho e estou disponível para os que virão. Te amo. Amém. Love you. Meu número dá 8 também. O Wilson, sou grato em fazer parte do grupo e ter esses conhecimentos juntos aos seus. A Vivi, live maravilhosa. Gente, parece que vocês não têm pergunta, mas vocês estão assimilando, né? Tá bom. A Cristiane, posso recorrer a você para me orientar quando não tiver clareza do que ouvir? Porque já sonho e escuto. Se isso for aumentar, não quero cometer erros. Dependendo de quem é a Cristiane. Por exemplo, eu tenho uma Cristiane que fazia parte do grupo e foi embora. Agora não adianta vir pedir minha orientação, poder ter ficado no grupo. É a Cristiane.per. Então, eu não sei. Se você puder ajudar. A Tainá Carmona, Margot, mas o que nos exige o despertar? É a relação do despertar com ajudar as pessoas, já que não podemos ajudar? Todos terão que ter conexão com a espiritualidade, até aí ok, mas qual a missão? Cada um vai ter o seu desafio. Por isso que eu falei, se eu pego a tua data de aniversário, soma 1822, vê o número que dá, esse vai ser seu desafio. Ao que você está sendo desafiado. A Fercou. Lembrando que todo mundo que alcançar 369 está envolvido com missão espiritual, que são os portais sagrados. Quem está envolvido nos múltiplos de 4, 2, 4, 8, está envolvido com horizontalidade. Fercou. E com matéria. É muita informação para digerir. Gratidão. Pesquisem o 5 e o 7. Eu tô bem, porque se... Não, você não brisa. Posso não concluir? brisa, você está em 2023, você não vai estar bem nada. Posso concluir? Conclua. Se meu número é 8 ano que vem, eu faço 39 e aos 40 que você é iniciado, faz sentido, não faz? Não sei. Depende do que 8 coisa. não é a transformação? Então, depende do que E ele se eu está sou te iniciado pedindo. aos 40, por exemplo? Depende do que ele está te pedindo. O número 8, a gente vai ter que estudar esse seu número 8. Depende do que ele está te pedindo. O JCPAF, qual a palavra de 2023? Despertar. É o ano do Bonete. despertar. Margot, quem completa 25 anos e tem o cérebro pronto em 2023, tem alguma relação? Não. A única coisa de diferença são as pessoas de abaixo de 15 anos, que ainda estão em campos morfogenéticos que não pertencem a eles. Quando tiver no seu próprio campo morfogenético, seus desafios começam, ou seja, de 15 anos em diante. A Vivi perguntou também da palavra de 2023. Eu quero falar que assim, os desafios também são dados de acordo com a capacidade, né? Uma criança que acabou de sair do campo morfogenético paterno e materno, com 15 anos está na fase de iniciação, ela vai ter um desafio referente a isso. Agora, uma pessoa com 30 já é considerada um adulto, uma pessoa com 40, adulto consciente, os desafios aumentam, né? A Caroline, você apavorou todo mundo, estamos chocados. Perguntar que jeito? Eu só falei o que tinha para falar. Só contei um pedacinho da história, gente. Para vocês entenderem o transhumanismo. E a loucura do Hitler, inclusive. O Bruno, a soma certa é 1822 mais 1994, o ano que nasci, é Não, isso? a soma é a data inteira de nascimento. 1822 mais dia, mês e ano. Então o meu número não é esse, então. Eu também estou estranhando, porque eu acho que, se eu não me engano, teu número é 5. Se eu não me engano. Eu tenho que descobrir o meu, que eu não sei também. Sem perguntas. Então, gente, a live acabou, eu tô cansada, né? Tô aqui com vocês faz 1 hora já. 1h e 11 minutos. 1h e 11 minutos. Pessoas, adeus. Espero que vocês tenham gostado da live, gostado das informações. Tchau. Fui.